para o começo da nossa audiência pública, a palavra para o senhor Francisco de Assis, secretário nacional de Juventude. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos prorrogáveis. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de vida e de nos reunir nessa tão importante audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Cumprimentar inicialmente o nosso deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Rafael Mota, presidente da Comissão de Turismo desta Casa e secretário de Juventude da mesa diretora da Câmara. É necessário registrar a valorosa e elevada atuação parlamentar do deputado Rafael Mota, a quem temos divergências ideológicas e partidárias, mas que, acima de tudo, tem um compromisso muito elevado com a causa e a pauta de juventude. E essa causa tem nos unido, e o Rafael tem sido um companheiro muito importante na Câmara dos Deputados, e eu digo com toda a tranquilidade que hoje uma das principais referências da política nacional de juventude e das demandas da Secretaria Nacional de Juventude nesta casa é o deputado Rafael Mota. Eu até pensei que uma dessas minhas referências poderia ser algum deputado do meu partido, mas o deputado Rafael Mota tem tido tanto compromisso com a causa, me ligado, me cobrado, me mandado mensagens, e assim eu também tenho feito, que o deputado tem sido uma grande referência para nós e muito me alegra tê-lo como deputado, saber que você tem uma grande referência, história nos movimentos de juventude, na gestão de juventude no estado do Rio Grande do Norte, e para nós poder dialogar com todas as forças políticas assuntos tão importantes como esse, faz da nossa maturidade uma demonstração muito elevada à sociedade brasileira do que nós precisamos cada vez mais dar as mãos e alcançar aquilo que nós precisamos, que é dar os resultados efetivos que o povo brasileiro tanto precisa, de modo muito especial, a nossa juventude. Feito essa homenagens à sua brilhante atuação parlamentar, cumprimento o Dr. Anderson Pavim, presidente do Conselho Nacional de Juventude, colega de trabalho na SNJ, e que nesta data completa mais um ano de aniversário, e que aqui eu de público queria manifestar os meus parabéns e as minhas felicitações pelo seu trabalho decente, leal e comprometido no Conselho Nacional de Juventude e também pelo seu aniversário. Cumprimentar o companheiro Davi Barros, gestor de juventude do estado do Ceará, que é um importante companheiro da Política Nacional de Juventude. O Davi Anderson foi presidente do Conselho Nacional de Juventude antes mesmo de eu estar no Conselho Nacional de Juventude. Isso quer dizer que faz muito tempo, né? E o Davi tem uma atuação política na área de juventude de longas datas e é uma das referências históricas da política de juventude. Também temos divergências políticas partidárias, mas elas ficam tão pequenas quando a gente se une em torno da pauta de juventude. Portanto, vejo aqui uma mesa plural, uma audiência pública que reúne todos os estados do Brasil, aqui estão presentes, representantes do Conselho Nacional de Juventude, representantes de juventudes partidárias, cumprimento a Grace, presidente da Juventude Nacional do PTB, e que coordena o Comitê Partidário de Juventudes Partidárias do Brasil. Cumprimento Samuel, que é também da Juventude do PSC. Cumprimento todos os partidos políticos, movimentos estudantis e representantes de todos os estados do Brasil que aqui se encontram nessa audiência pública para tratar sobre as ampliações do maior programa social para a juventude brasileira, Identidade Jovem, representada pelo nosso usuário, que aqui está do nosso lado também, um dos quase 1 milhão de beneficiários hoje do ID Jovem e que também participa aqui conosco desta audiência pública. Dados os meus cumprimentos, é importante falar que nos últimos anos foram grandes avanços de direitos dos jovens brasileiros através de uma agenda social, de um grande número de ações e programas específicos para o público-alvo da juventude. O presidente Michel Temer lançou no último dia 15 de março o maior pacote de ações para a juventude brasileira, o tão saudoso Brasil Mais Jovem. O Brasil Mais Jovem que reunia ano passado mais de 93 iniciativas deste governo para a juventude brasileira e que traz agora mais 12 ações e programas que somados integram mais de 100 ações do governo federal para jovens de 15 a 20 anos no Brasil. Essas ações estão sendo disseminadas por todo o Brasil, por mobilizadores contratados pela SNJ
em parceria com as Nações Unidas, que buscam fazer com que as ações para a Política Nacional de Juventude transcendam o Distrito Federal, não fiquem tão somente em propagandas de governo nas redes sociais, mas que cheguem na ponta, na favela, nos becos, nos bairros, nas comunidades e nos municípios, fazendo com isso que essas políticas, de fato, transformem a realidade desses jovens brasileiros. O Brasil conta com a presença da maior geração de jovens da sua história. No momento, somos mais de 51.400.000 brasileiros de 15 a 29 anos. Estes brasileiros que o Estatuto da Juventude elegeu como jovens, aqueles de 15 a 29 anos. Esse fenômeno caracteriza um ativo importantíssimo na economia e cultura do país, ainda mais quando consideramos a grande diversidade da juventude brasileira. É importante destacar que as profundas desigualdades sociais que marcam os desafios do desenvolvimento brasileiro recaem de maneira mais acentuada sobre este segmento da juventude. As mudanças nas estruturas produtivas mundiais das décadas anteriores, em conjunto com as políticas de enxugamento do Estado brasileiro e a flexibilização de direitos sociais, atingiram particularmente os jovens, caracterizando diversas situações de maior vulnerabilidade atualmente. O nosso glorioso Estatuto da Juventude é uma antiga reivindicação de movimentos sociais e dos atores das políticas de juventude para atender um cenário de desigualdade ainda persistente no campo dos direitos e da gestão pública. Destaca-se que esse glorioso Estatuto da Juventude tramitou nesta Casa Legislativa durante uma década e somente depois das manifestações de junho de 2013, quando a juventude tomou espaço nas ruas e o Congresso Nacional se sentiu na obrigação de dar respostas efetivas para esta demanda importante da população brasileira, foi que nós tivemos a aprovação do Estatuto da Juventude. Ressalto aqui o desejo que ainda temos de aprovar nesta Casa, deputado Rafael Mota, o Plano Nacional de Juventude, que da mesma forma do Estatuto da Juventude, completa 15 anos de tramitação. Nós esperamos que este Congresso Nacional de fato se reaproxime das demandas históricas da juventude brasileira. E é inadmissível concordar que um projeto de lei de tamanha relevância, como o Plano Nacional de Juventude, fique parado nesta Casa por mais de uma década e 5 anos. O Plano Nacional de Juventude que representará a inauguração pelo Estado brasileiro de uma política nacional de juventude. A SNJ, através de consultorias técnicas com a Unesco, já atualizou esse plano que já está defasado e que nós já entregamos oficialmente à Secretaria de Juventude nesta Casa, na sua pessoa e na pessoa do presidente, o deputado Rodrigo Maia, por 3 reuniões que já tivemos. Já conseguimos a assinatura de líderes partidários para garantir a tramitação do PL 4530 em medida de urgência. Falta do nosso presidente Rodrigo Maia a boa vontade de colocá-lo em pauta e assim poder votar e aprovar esse Plano Nacional de Juventude. E assim esperamos e aqui registramos esse pedido nesta Casa de público. O Estatuto da Juventude, que fazia referência, ele representa o reconhecimento por parte do Estado dos direitos das políticas públicas por esta expectativa por essa expressiva parte da parcela da população brasileira. O Estatuto da Juventude, que teve a sua aprovação em 2013, passou por várias regulamentações. A primeira dela foi o Decreto 8537, que regulamentou 2 eixos temáticos do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, a maior carta de direitos para a juventude brasileira, em um dos seus eixos trata do acesso à mobilidade e do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. O Decreto 8537 regulamenta esses acessos previstos no Estatuto da Juventude. E o Decreto 8537 faz surgir, portanto, em 2013, o programa Identidade Jovem. O programa Identidade Jovem, que tem um público-alvo de 16.300.000 jovens nesse país. São jovens de 15 a 29 anos, de acordo com a Lei Federal 12.852, que estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Esses jovens, como citei e repito, somam no Brasil um quantitativo de 16.300.000 pessoas. É um número muito elevado de pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O CadÚnico, ele é
um cadastro seguro, transparente e o principal do governo para identificar os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social. E esse recorte da população brasileira, somados hoje em 83 milhões de brasileiros, só jovens, 16 milhões e 300 mil, são os grupos, são a camada da população que mais precisa da atuação e da atenção do Estado brasileiro. E esses 16 milhões e 300 mil jovens em situação de vulnerabilidade social nesse país, identificados por dados oficiais do governo, o CAD único, são jovens beneficiários da Política Nacional de Juventude, especialmente do programa ID Jovem. Esses jovens têm acesso, através do decreto 8537, à identidade jovem. Só um segundo. Nós tínhamos combinados em 10 minutos, mas eu vou prorrogar. Como você me elogiou muito, eu vou lhe permitir mais 5 minutos, ok? E prorrogáveis, por favor. E esses jovens, através do decreto 8537, que têm acesso à identidade jovem, eles estão tendo vários dos seus direitos burlados pela parcela dos empresários brasileiros que, às vistas dos meus olhos, se acovardam e não estão presentes nesse plenário para discutir esse importante acesso de direitos da juventude brasileira. Os jovens brasileiros têm acesso à meia entrada em eventos artísticos, esportivos e culturais no Brasil. Esses eventos artísticos, esportivos e culturais, através do pagamento da metade do preço no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, nos grandes shows culturais e esportivos, eles garantem a esses jovens o pagamento da metade do preço ofertado do valor global para o público em geral. O que acontece, deputado, é que os empresários têm ofertado meia entrada para todos, burlando o direito de acesso à meia entrada no Brasil, que é um direito histórico dos estudantes, ampliado pelo Estatuto da Juventude para toda a juventude brasileira. Eles dizem que a meia entrada é para todo mundo, só que não existe política pública para todo mundo. Política pública é para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Os empresários da área cultural estão colocando o Estatuto da Juventude debaixo do tapete, desonrando os deputados dessa casa que aprovaram o Estatuto da Juventude e desafiando o Estado brasileiro. E mais, além de burlar o Estatuto da Juventude, os empresários da área do transporte, os jovens de baixa renda no Brasil, têm direito de viajar de graça de um estado para o outro, e por trecho nós temos 4 passagens reservadas, onde 2 são gratuitas e 2 pela metade do preço, em ônibus convencionais. Os ônibus convencionais são descritos no decreto 8537, lá na seção que trata do que é ônibus convencional. Ele diz que ônibus convencionais, para fins do caput 13 do decreto 8537, ônibus convencionais são os serviços de transporte rodoviários com características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares. O que está fazendo os empresários da área do transporte é transformar todo e qualquer ônibus, sem qualquer critério da ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que esses ônibus, que outrora eram convencionais, passem a ser ônibus executivo, tão somente para impedir o acesso de jovens pobres e vulneráveis do Brasil de ter acesso ao turismo, deputado. A comissão que o senhor preside aqui hoje, ela precisa acompanhar e fiscalizar o direito que os jovens brasileiros estão sendo burlados de ter acesso. Os empresários transformaram todo e qualquer ônibus, reitero, em ônibus de convencional para ônibus executivo, sem qualquer critério da ANTT, só para impedir os jovens pobres do Brasil de viajar de graça de um estado para o outro, de ter acesso ao direito constitucional ao lazer, o acesso constitucional de ir e vir a esse país, o direito de viajar para fazer o concurso público, que podem ter direito de viajar pelo Brasil de avião ou de jatinho. O filho do pobre também tem que ter direito a viajar, tem que ter direito a ter acesso à mobilidade. E nós não podemos abrir mão desses direitos. O governo brasileiro propõe, através da Secretaria Nacional de Juventude, um decreto que restabelece e corrige essas incorreções nessa política pública. É por isso que, nessa audiência pública, em nome do governo federal, nós queremos defender uma nova regulamentação para esses direitos,
uma regulamentação que trate a meia entrada de fato para jovens usuários do IDJovem e para as jovens estudantes. Porque o filho do burguês não tem que pagar meia entrada. Quem tem que pagar meia entrada é quem precisa ter direito a pagar a metade do preço do valor. Queremos mais, queremos que seja respeitado o direito de acesso à mobilidade dos jovens. Os ônibus convencionais não nos contemplam mais. A nova regulamentação que propõe a Secretaria Nacional de Juventude, deputado, visa estabelecer que somente nos ônibus leitos, que aqueles relacionados a enfermidades, o jovem usuário da identidade jovem não tenha acesso utilizando esse benefício. Mas que qualquer linha, seja executiva, seja convencional, possa o jovem ter acesso à sua mobilidade. Esse decreto proposto pela Secretaria Nacional de Juventude já tem parecer favorável da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República e da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais e da Subchefia Adjunta de Políticas Econômicas. Nós estamos recomendando ao Presidente da República que assine o decreto e corrija isso. Queremos o apoio desta comissão e desta casa na nova regulamentação desse decreto. Queremos ainda mais. Já propomos, doutor Anderson, o senhor que acumula, além de presidente do Conjuve, a função de assessoria jurídica na SNJ. Estou finalizando, deputado. Nós estamos propondo uma outra regulamentação no acesso do IDJovem. Estamos propondo que esses jovens não passem a ter direito tão somente nos transportes aquaviários, ferroviários e terrestres, mas que eles possam ter acesso também ao direito de viajar de graça ou pagando a metade do preço no transporte aéreo. E já há autorização legislativa desta casa para que isso ocorra. Porque quando o Estatuto da Juventude disse que os jovens, lá no artigo 32, têm acesso a transporte interestadual, ele está dizendo que esse transporte interestadual não se restringe somente a transporte terrestre, aquaviários ou ferroviários. O decreto, que é um ato exclusivo da Presidência da República, pode ampliar esses direitos. E é com esta brecha legal que nós queremos apresentar um novo decreto, uma nova regulamentação ao artigo 32 do Estatuto da Juventude, para garantir a esses jovens que eles tenham direito também a passagens aéreas interestaduais gratuitas. E a Advocacia Geral da União, em consulta similar ao Estatuto do Idoso, já interpretou que o Estatuto autoriza esse direito aos jovens. Diz ela, na conclusão de uma consulta pública feita, a expansão de sistema de transporte coletivo interestadual, incerta nas normas indicadas na linha A, abrange também o modal aéreo, sendo inviável qualquer construção interpretativa no sentido de restringir a concessão do passe livre no transporte coletivo interestadual aos respectivos beneficiários legais, pois inexistindo tal restrição por parte do legislador, no caso do Estatuto da Juventude, descabe ao intérprete fazê-lo. O entendimento jurídico contido no item anterior, esse que eu acabei de citar, não afasta a necessidade de regulamentação específica de matéria tratando da concessão do passe livre no transporte coletivo interestadual, o decreto que eu fazia referência, no modal aéreo, a fim de que seja dada efetividade com segurança jurídica. Finalizo, deputado, dizendo que a Presidência da República está pronta para assinar um decreto de ampliação dos direitos do IDJovem e dos ônibus convencionais para as linhas executivas, restabelecendo a meia entrada nesse país para quem de fato precisa, estudantes e jovens usuários do Identidade Jovem, e que nós estamos buscando também uma tratativa interna na Presidência da República para que tenha uma nova regulamentação, um novo decreto para ampliar esses direitos também ao transporte aéreo. E queremos aqui pontificar o nosso apoio ao projeto de lei 8036 de 2017, de autoria do companheiro deputado Marco Antônio Cabral, que busca isentar os jovens usuários da Identidade Jovem da taxa de concurso público federal para aqueles que são usuários da Identidade Jovem. Esses 4 assuntos, objeto desta audiência pública, têm total apoio do governo brasileiro, e quero finalizar dizendo que nós queremos tratar nessa audiência pública dessas pautas para que os empresários do Brasil, da área artística, esportiva, cultural, do transporte e agora os aéreos,
Não diga que foi imposição do governo esse decreto. Essa audiência pública é uma audiência pública instalada na sede do Poder Legislativo e eles foram convidados para estar aqui discutindo conosco. Se ausentaram do debate porque acham que o poder econômico que eles têm vão fazer nós engolir as incorreções e as injustiças sociais que o Brasil tem passado. Nós queremos trazer esse debate para dentro do governo e ele está dentro do governo. Queremos trazer esse debate aqui para a Câmara dos Deputados e ele está sendo falado aqui na Câmara dos Deputados. Porque nós vamos ampliar os direitos do ID Jovem e vamos corrigir as históricas desigualdades social desse país, especialmente com a juventude brasileira. Muito obrigado. Agradecer a palavra de Assis, secretário nacional de Juventude, dizer que o Parlamento brasileiro se soma a essas demandas, inclusive a Secretaria Nacional de Juventude tem sido parceira da bancada, digamos assim, de jovens de deputados. Aqui eu tenho que levar o reconhecimento do esforço do deputado Marco Antônio Cabral, do deputado André Amaral, da Paraíba, que também tem sido um defensor incansável desse debate, da própria deputada Mariana Carvalho, segunda secretária da mesa, do deputado JHC, do vice-presidente André Fufuca, são pessoas que têm debatido essa questão também do Plano Nacional de Juventude, como o Assis muito bem falou, que está já debutando aqui na Câmara dos Deputados, enquanto nós temos aí uma crítica construtiva, mas nós temos aqui a Lei Geral do Turismo que está fluindo de uma forma muito veloz aqui na Câmara dos Deputados, inclusive já para ser votado em plenário. Enquanto isso, o PNJ continua guardado nas gavetas aqui da presidência da Câmara dos Deputados, aguardando apenas a boa vontade do presidente da Casa para poder ser votado.